Ok, 11 dias sem vídeo. E eu posso explicar. Aconteceram muitas coisas difíceis e eu estava procrastinando jogando Baldur's Gate, World of Warcraft e outros jogos no meio e Elden Ring. Mas bem, eu não quer dizer que eu larguei o projeto do canal ou algo assim. Eu só tava realmente dando uma pausa pra minha cabeça porque o vídeo de Silent Hill foi chato e de fazer foi difícil e eu ainda errei muita informação. Por mais que o foco não era, tipo, falar da história do jogo. Foi o que eu peguei realmente jogando no jogo e o que eu entendi. Mas sim, eu tô trazendo um vídeo aqui do nada sobre um projeto bem legal. Feito pelo canal do YouTube Symphony Sonata, que é um projeto chamado Humbromania. Nossa, que nome difícil de falar. Humbromania. Que é um projeto que parece um jogo meio que de terror psicológico que conta uma história baseada em Alice nos Países das Maravilhas. Um lado um pouco sombrio, né? Não que a história se baseie em Alice no País das Maravilhas, mas que ela vai ser o paralelo para a história original. Então vai ser aquele vulgo jogo de mistério que todo mundo gosta e eu queria muito divulgar, por mais que ele não tenha ainda lançamento, está tendo pequenos teasers. E esse projeto parece que já está há 1 ano sendo produzido. Tanto que se você for no Instagram, né, da Sydney Collins, que seria literalmente a produtora do jogo, eles estão procurando alguns animadores, tem animações extras e tem alguns outros projetos da criadora em si ou do criador, que é o Love Bites, que eu não vou explorar muito por agora, eu estou explorando realmente o Humbromania, que é bem interessante e que parece que vai mostrar um ponto maluco de Alice nos Países da Maravilha. Algo bem parecido com o jogo Alice Madness, que meio que intercala a realidade e o País das Maravilhas até que um ponto que eles viram um só. Tendo até algumas imagens extras. Mas como eu encontrei tal obra-prima, minha esposa estava vendo os shorts até que ela viu algo que me interessei e fui ver mais sobre. E realmente é incrível. De longe é muito divertido. Bem, eu queria falar primeiro de algumas coisas, não quero mostrar todas as animações aqui porque eu acho meio chato fazer isso, principalmente porque é o trabalho de alguém, é o trabalho Symphony Sonata que eu não quero ficar tipo mostrando 100% aqui, que eu quero que vocês vão lá e assistam. Mas tem várias animações, sketches bacanas, contando um pouco mais a história, além dos shorts, que fez meio que uma montage, meio como se fosse um teaser do jogo. O que eu vou focar aqui realmente é na gameplay, parece ser um jogo que mistura gameplay de andar, né, com um point and click, que você vai clicando e fazendo as coisas dentro do jogo. É a primeira parte que eu vi da gameplay em si, que é meio que só um snack, né, um aperitivo do que a gente vai ter no jogo. A gente vai explorar, o jogo parece que vai ter algumas animações, cutscenes animadas, porque pelo que entendi o estúdio está procurando alguns animadores que parece que é pra mexer na área das cores. É algo lá do Instagram. Sério, de longe, algumas animações que foram lançadas, espero que vá pro jogo, é muito vibe Disney. Eu não tô nem brincando. Tem uma animação que o nome lá, procurem, eu vou até deixar o link dessa animação, que se chama Humbromania. E cara, se isso não lembra um filme da Disney da década de 60 e 80, eu estou louca, porque até a música, tudo se encaixou muito bem. É só um sketch, mas você já sente a vibe e o carinho que tá tendo dentro desse jogo. Além de outras animações que lembram, tem Alice and the Hatter, né? Alice e o Chapeleiro, que é The Masochism Tango, o tango do masoquista, onde ele canta sobre a Rainha Vermelha. E é bem medonho isso, porque parece que ele gosta de ser torturado pela Rainha Vermelha. E meio que parece que já houve um caso entre ele e tal rainha. É louco, tipo, é muito maluco e parece que tem várias animações contando a lore de cada personagem, mas tudo que a gente tem são quebra-cabeça pra um lado e pro outro e mais confusões. A Alice não parece ser uma heroína, ela parece estar lá sem saber, e o que dá a entender que aconteceu algum acidente ou algum crime antes de tudo. Dado em vista, ela tá com um monte de policial conversando e com um olhar de chocada cheia de sangue, e ela não tá com as roupas de Alice em si. O que dá a entender que aconteceu um evento muito traumático e que talvez a Alice em si, no jogo, não seja totalmente uma heroína. E que tudo que ela está vendo possam ser coisas da sua mente. Ou seja, o mundo, o País das Maravilhas, podem ser apenas uma distorção de sua cabeça que já está completamente enlouquecida. Inclusive, tem uma animação que pareceu ser bem dedicada à Rainha Vermelha, que é um short chamado Blue.
que é uma animação que mostra um pouco da lore dessa tal Rainha Vermelha, que meio que tem uma música da Billie Eilish que é posto, que é: imagine se você nascesse mais feliz do que uma borboleta. E é bem interessante que faz paralelo com o nome do jogo, que é Rambromania. Esse termo significa perturbação mental caracterizada pelo estado de alegria anormal. Praticamente isso. É uma perturbação mental, que dá a entender que é uma doença psicológica. Inclusive é um termo feminino, um gênero feminino mesmo. O que dá a entender que a Alice pode estar passando por isso, literalmente. Ela pode estar com isso. Ou pode ser apenas uma piada do País das Maravilhas. Em si não dá pra entender, mas é um paralelo bem interessante da música com o nome do jogo. Mas demonstra que por mais que na música diga que ela nasceu mais feliz com uma borboleta, pois nasceu num berço de ouro, rica, ela foi obrigada a se casar com quem não queria, ela não parecia muito feliz em seu casamento. E o resultado vocês já sabem, não preciso nem dizer. Ela fez o favor de desviver o seu marido. Ou seja, a gente pode ter duas personagens extremamente loucas em ambos os lados, duas assassinas. O que mais reforça a minha teoria das duas serem extremamente loucas é a animação He's Gone, que traduzindo seria Ele se foi. E o mais interessante é que na descrição da tal animação é What did you do? Tipo, eu tô tentando realmente fazer em inglês bom, mas que traduzindo diretamente, o que você fez. O que você fez, repetido inúmeras vezes. O que você fez. E essa animação mostra meio que a Alice trazendo alguém de volta. Parece ser o seu marido, depois de uma guerra. Ele estava com o uniforme militar e com o braço enfaixado, e os dois não pareciam estar muito contentes. Ele não olhava o rosto dela e ela estava andando uma linha até que um zumbido aparece. E a gente escuta o barulho de batida, o que dando a entender que ela fez algo. Ela teria matado o marido, não faz muito sentido porque na mesma animação Blue aparece essa tal Rainha Vermelha, essa ruiva, com o machado em mãos e o marido é meio que entrelaçado sobre cipós. Então é muito confuso, talvez seja uma história de arrependimento, uma história de algo que se aconteceu, arrependimento de ambos os lados, ambos tentando recuperar o que se foi, o que se perdeu. É algo confuso até essa parte, porque a gente tem umas imagens que é do Instagram, que tem essa personagem que lembra muito a Rainha Vermelha, segurando tal machado, a Alice vendo um quadro, e uma outra imagem dessa Rainha Vermelha com um homem específico deitado em seu ombro de uma forma até que bem fofinha. E o que me deixa confusa é que este homem está costurando um chapéu, e é bem louco parar pra pensar nisso, que significa que a paixão da rainha era um outro homem, por isso que ela matou o homem que está. É muito louco, porque se a gente for pensar em alguns aspectos, havia muito casamento arranjado em tal época. Então era muito fácil ela ter se apaixonado por um mero chapeleiro que não ganhava muito bem, só que seus pais terem decidido ela se casar com alguém que tem mais grana. E cara, isso é mais comum do que você pensa, principalmente naquela época, isso acontece até hoje. E eu falo por experiência própria, eu já fui vendida para um casamento, já fui. Acontece no Brasil, literalmente. E principalmente quando se trata de religião, também é um dos grandes fatores. Religiosos vendem seus filhos em sua essência, não todos, mas em alguns cantos do Brasil acontece esse tipo de coisa. Então se acontece até hoje, imagina naquela época, principalmente porque mulheres não tinham tanta voz. E um outro detalhe que é bem legal de imaginar é que parece que essas duas personagens, esses dois extremos, a Alice e a Rainha Vermelha, não são da mesma época. O que dá a entender que talvez ou elas são de países diferentes, ou a gente não teve tanto detalhe, porque a vida das duas são o oposto uma da outra, ou elas estão no mesmo sanatório. Que é uma outra imagem do Instagram que a gente vê a Alice com um machado e inúmeras pessoas desvividas e ela com uma roupa médica olhando pra gente. Então é muito difícil a gente saber o que aconteceu, o que essas duas têm em comum, porque essas duas se odeiam, como é dito na animação Blue,
que literalmente a Alice está segurando uma faca e a Rainha Vermelha um machado. O que é o tango do masoquismo? Qual é a história dessas duas personagens e o que elas têm em comum que fazem elas serem tão opostas uma à outra? Isso tudo a gente só vai saber quando lançar o jogo. A magnitude desse jogo, a arte é incrível. Eu não só recomendo o Symphony Sonata, que é o canal, não só por Humbromania, e sim pelas suas outras animações, outras ideias, Love Beats, suas speed arts que são incríveis. Ela fez uma animação de Coraline que, rapazes, eu que amo Coraline, nossa, tá de parabéns. Mas bem, eu acho que esse foi o vídeo e eu não tenho muito ao que dizer, só digo que Humbromania vai te deixar feliz demais.